Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Olhai para as lagartas, como elas são de feias e ruins, daninhas, pois estragam os frutos e as folhas das árvores, e arrastadas, que comem o pó, por serem bichos terrestres, e como são nojentas, que ninguém gosta delas. E se nosso Pai Celestial fez as lagartas receberem as suas coisas ruins nessa vida, o mesmo que o fez com Lázaro, o mendigo, e no entanto as fez passar por uma primeira morte que lhes perguntou não se a quereriam ou não, e depois deu-lhes uma sorte de transfiguração, a que chamamos de metamorfose, e uma ressurreição, que é um segundo nascimento, que faz delas uma borboleta, as tornando bonitas, que todos gostam delas, e benéficas, pois colaboram na polinização das flores, e as arrebatou de suas vidas aleijadas, coladas ao solo, e deu-lhes a plenitude dos dons para que voem como se fossem anjos em belos jardins, como jardins do Éden, com uma vida nos céus. Não vos dará muito mais a vós, homens de pouca fé, que valeis muito mais do que uma lagarta, pois foram vocês os que Deus escolheu para a obra culminante de sua criação, e não as lagartas. Como também o fez com Lázaro, o mendigo, ao que lhe deu acolhida no céu. Mesmo as lagartas não crescem que isso poderia ocorrer, ou que ocorrer-lhes ia a elas, e mesmo que não o tivessem pedido para Deus. Quem de nós é esse que pede para Deus que o faça ser um anjo? Ninguém. Todos nós passamos o tempo todo só pedindo para Deus que nos dê lixo, ou que não presta ou é prejudicial. Só pedimos nos dê coisas perecíveis, que apodrecem e cheiram mal, e criam ferrugem e os ladrões as roubam, ou as tempestades as derrubam, ou uma serpente em lugar de pedir um peixe. Mas ninguém pede para Deus para nos dar o melhor que Ele reserva para nós, nos converter em anjos. Porque o que vemos nos outros é o que põe em ação a nossa inveja e a nossa cobiça, e faz com que peçamos para Deus nos dê o que os outros têm. Mas, pois não vemos eles serem possuidores de um anjo, porque está oculto dentro de cada um deles, assim como também o anjo que nós somos está oculto dentro de nós mesmos, não pedimos isso. Então fica evidente que as lagartas também não pedem ser borboletas, que é como o anjo delas, porque nunca viram uma. E, no entanto, Deus lhes deu a maravilha da conversão em borboletas, embora sem fé, sem que o pedissem, sem que o merecessem, de graça. E o mesmo acontece com nós. Não precisamos pedi-lo para Deus, porque foi do agrado do nosso Pai Celestial nos dar o reino, e de que sejamos anjos. Não acham que se Deus fez de nós o cume do seu mundo, ponto no que até aqueles que não acreditam na existência de Deus também concordam, pois até eles, os evolucionistas, põem ao humano no lugar culminante de todos os seres vivos de seu mundo sem Deus. No nosso mundo, com Deus, Ele não daria a nós, no mínimo, coisas iguais ou ainda melhores, como a vida eterna?
embora isso não o fosse pelos nossos merecimentos que não os temos, e sem que sequer o seja porque o peçamos para ele, mesmo que para isso nos fizesse passar por uma morte que também lhe não pedimos, e sem que acreditemos que isso é possível, como também a fé e a credulidade que têm as lagartas não terá qualquer influência para fazê-las virar borboletas, senão apenas a vontade de Deus, de seu poder e sabedoria, e de sua vontade. Não temas o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agrada dar-vos o reino. E se Deus teve o poder e a sabedoria, além da vontade de fazê-lo para as lagartas, qual seria a razão para não fazê-lo também para nós? E qual a razão para que, além disso, Deus fizesse que soubéssemos que Ele o fez para as lagartas, se Ele o tivesse feito não para nós, gerar em nós mágoas e revoltas e nosso desapreço? E se tudo tivesse acontecido por acaso, sem precisar da existência nem da intervenção de um Deus, e com as lagartas comprovadamente ocorreu, pois as borboletas existem e são lagartas que tiveram uma ressurreição, por que não poderia ter acontecido também com nós, ainda fosse por acaso? Ainda que em nós não o possamos ver e conferir por a nossa vida após novo nascimento, estar em outra dimensão temporal. Mas as lagartas também não o sabem, pois a borboleta que serão também está em outra dimensão temporal, e isso não impede que elas virem borboletas, porque isso não depende nem da vontade, nem da fé, nem de que o mereçam, nem de o que o peçam para Deus, senão exclusivamente da vontade, do poder e da sabedoria de Deus, como também a nossa própria conversão em anjos não depende de nada que esteja em nós, senão exclusivamente do que está em Deus. Daí que Jesus nos diga: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao sinal do profeta Jonás ressurgindo ao terceiro dia da boca do grande peixe, nós não ouvimos. Ao sinal do ressurgimento ou ressurreição de Jesus também ao terceiro dia, também não ouvimos. Porém, sinal de uma e todas as lagartas ressurgindo ou ressuscitando transformadas em borboletas, sim o podemos ver. E então compreender, pelo sinal que Deus pôs nelas, que a ressurreição sim existe, que é real, e que não acreditavam na ressurreição estavam errados. Vemos nas lagartas que a ressurreição existe, apesar de que nós não o vejamos, como também as lagartas não veem a sua própria ressurreição. E, através disso, conseguir compreender que, então, o fato de não ver a nós mesmos convertidos em anjos não significa que essa transformação não existe e que nós não seremos anjos. Muito pelo contrário, seremos anjos. E vemos também que um ateu, darwinista ou não, cheio de arrogância, que achasse a sabedoria e a cultura estivesse em acreditar no evolucionismo, no entanto que acreditar em ressurreições e transformações portentosas for coisa de pessoas ignorantes e incultas, de fanáticos religiosos. No entanto, o que estaria errado e denotaria ser um ignorante e um inculto seria ele. E o conferimos nas borboletas, pois nelas tudo isso é real e coisa da natureza. Se nas lagartas voltar a nascer é coisa de fatos, não o é pela fé que elas tenham em que isso ocorrerá, nem coisa de milagres, nem de maravilhas, nem de merecimentos, senão pela sabedoria de um programador, Deus, que o programou no ácido desoxirribonucleico chamado ADN ou DNA. Hoje é que o podemos ver, conferir e compreender
nas borboletas. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes-vos muito mais valor do que elas? Salvo por obediência aos seus mandatos, pois isso não conta com as lagartas, porque nós fomos dotados de liberdade e de escolha, não assim com elas. Não o será por fé nem por merecimentos, que não os temos, ou será porque Deus agradou-se de nos dar o reino. Se real e verdadeiro é que as borboletas existem e que são uma lagarta que voltou a nascer, elas o confirmam, e Deus o disse e o fará para nós. Ele o cumprirá e provadamente o pode. Confiai em Deus, esperai no Senhor. Nós todos somos impacientes e o queremos tudo para já, mas não adianta querê-lo antes do tempo certo, como também não adiantaria que as lagartas quisessem ser borboletas antes de passar pela morte e a metamorfose. Deus o dará no tempo certo. Esperai no Senhor, confiai no Deus Altíssimo. Esperai na magnanimidade do Deus Altíssimo, que dá o seu sol e a sua chuva sobre os bons quanto os ruins, sobre os justos e os iníquos, sobre os que têm fé quanto sobre os que não a têm. E, se sequer que merecesse houver, sobre os que o merecem quanto sobre os que não o merecem, apesar de sermos ruins, pois ruim também a lagarta a é. Se a recompensa de um segundo nascimento Deus lhe deu a ela, por que não o daria também a nós, mesmos não o mereçamos? O Senhor Todo-Poderoso convertir-te-á em anjo. Confiai no Senhor, esperai no Senhor.